Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, e hoje voltando a trazer um tema muito importante, que é a avaliação de suposto erro médico, falhas profissionais, relacionadas ao nascimento, ao parto, né? Então, quando se faz uma perícia, uma assistência técnica nesse tema, que por si só já é muito complexo, desgastante para todas as partes, é muito importante se considerar que, uma vez que o cérebro está em desenvolvimento desde o período embrionário, e aí passa pelo período fetal até os momentos que antecedem o parto, durante o parto e depois do parto, é muito importante se avaliar, porque o cérebro ele vai estar em formação durante todos esses momentos e por estar em formação e ainda as estruturas neuronais serem muito imaturas, ele está sujeito a diversas possibilidades de agentes agressores, né? Que aí podem causar sequelas importantes, né? Então, relacionar a tudo isso, a criança pode não se desenvolver adequadamente, pode não caminhar, não falar, enfim, ficar com sequelas graves. Então é muito importante se avaliar todo o histórico gestacional da mãe da criança que está sendo examinada. Desde como foi realizado o pré-natal, se a mãe da criança teve acesso aos recursos que são necessários, as rotinas de pré-natal, né? Então, se foram feitas ecografias ou se foram solicitadas, né, pelo obstetra, se houve alguma doença, por exemplo, diabetes gestacional, pressão alta na gestação, se a mãe fazia uso de medicamentos, se houve alguma infecção intrauterina, né, principalmente do que a gente abrevia numa sigla chamada TORCHES, né, por exemplo, toxoplasmose, sífilis, herpes, enfim, rubéola. E aí, uma vez que se avalia o status, a condição do pré-natal, passamos a avaliar como foi feita a assistência ao parto. Então, se foi cesárea, parto normal, se o parto ele se prolongou mais do que deveria, que condutas a equipe médica assumiu diante do trabalho de parto, como foi feita a monitorização da gestante e, consequentemente, do feto, para garantir o bem-estar fetal, durante o trabalho de parto, como ele foi executado, se houve alguma intercorrência, como sangramento, qual era a situação da placenta, do cordão umbilical, se houve asfixia pelo cordão umbilical. E nas situações em que houve que chamamos de sofrimento fetal, né? Houve um comprometimento da vitalidade do feto, o que foi feito para a mãe e para a criança, né? A criança ela foi reanimada no tempo certo, qual foi o APGAR, né, que é uma escala que mede a vitalidade da criança. Ela foi encaminhada para UTI, é, o trabalho de parto transcorreu da maneira correta, né, como já falei, a criança ela foi reanimada, foi encaminhada, foi oxigenada, possíveis distúrbios metabólicos foram corrigidos, então é feita uma avaliação na gestação, então antes, durante e depois, né? Então, o período gestacional, perinatal e neonatal, para daí se ver, quando investigamos sobre um possível nexo, né, uma associação das sequelas neurológicas que a criança tem com alegadas falhas de assistência, em análise integral de todo o caso, para se realmente perceber se houve ou não falhas de assistência, como elas aconteceram e se isso teve relação com a equipe de saúde ou se foi uma causa externa. Por exemplo, se foi uma doença materna, se foi o pré-natal inadequado, se foi uma falha de segmento às vezes da mãe, da criança, principalmente em contextos sociais mais precários. Então, toda essa avaliação integral é importante para só então se avaliar sobre possíveis falhas profissionais.